Beleza. Eu vou fechar o chat aqui, depois eu abro para tirar as dúvidas. Então, primeiramente, aí eu vou passar uma visão mais básica, depois a gente já entra com uma visão mais aprofundada. Então, pessoal, quando a gente fala aí de análise gráfica, o que a gente tem que saber primeiramente é que qualquer gráfico que a gente pegar para analisar no mundo, ele vai se movimentar de tal maneira. Ele vai se movimentar ou em tendência de alta, então força de atuação compradora, topos e fundos ascendentes, um gráfico lateral, ou seja, um gráfico sem tendência, né? Ou um gráfico vendedor, um gráfico com topos e fundos descendentes, onde a força de atuação é vendedora. Não existe outro tipo de movimentação gráfica que não sejam essas três aqui. Show? Então, sabendo disso, como é que a gente vai operar em mercado de B3, em mercado de futuro de cripto e mercado de Forex? A gente vai ter que trabalhar a questão dos setups com esses três tipos de movimentação. Então, digamos que a gente está trabalhando aí em uma tendência de alta, onde a força de atuação é compradora. A gente sabe que o gráfico ele funciona dessa maneira. Ele tem uma pernada expansiva, pernada contrativa, pernada expansiva, pernada contrativa. E assim ele vai, tanto para cima quanto para baixo. Ó. Pernada expansiva, contrativa, expansiva, contrativa. Show. Então, como é que a gente vai trabalhar dentro de uma tendência de alta? Vou botar em preto aqui, que fica melhor. Então, olha só, sempre que a gente tem uma tendência de alta, a gente tem uma pernada expansiva, uma pernada contrativa, que contraria a força de atuação, e dá continuidade à outra pernada expansiva. Show de bola. Então, dentro dessa tendência de alta, a gente sabe que o preço ele tem uma necessidade de realizar um movimento que contraria a tendência para dar continuidade. Isso é padrão, tanto em tendência de alta quanto de baixa. Sabendo disso, aí entra a questão de setup. Então, estou dentro de uma tendência de alta. O que a maioria da galera vê é um ativo trabalhando dessa maneira. Só que a visão que a gente precisa ter é lateral. Então, a gente precisa enxergar que aqui a gente tem um topo, que aqui a gente tem um fundo. E que aqui a gente teve um rompimento desse topo. Então, identificando o rompimento desse topo, a gente já sabe que existe uma grande possibilidade do preço retornar para o eixo para realizar um movimento aí contrativo e dar continuidade à estrutura que ele está trabalhando naquele momento. Então, se o preço está trabalhando aqui com topos de fundos ascendentes, ele acabou de romper um topo, a gente tem operação ou de pivô, comprando na região, colocando um stopzinho aqui embaixo, protegendo ele numa zona de suporte, ou a gente pode esperar o preço retornar para o eixo, buscar a correção, efetuar uma operação direta, antecipando o pivô que pode acontecer aqui em cima. Então, isso aqui seria uma operação de antecipação de pivô, onde a gente pode sair nessa operação nesse topo, ou tentar segurar essa pernada de continuação. Então, por que a gente tenta... Por que o mais seguro é tentar sair nesse topo? Porque esse topo ele pode acabar perdendo a força de atuação compradora. Se perder a força de atuação compradora, o que pode acontecer? É lateralidade ou perda da força de atuação. Então, rompendo o último fundo, perda da força de atuação, aonde a gente acaba perdendo a tendência e vai acabar sendo estopado na operação. É por isso que bateu no topo, sai da operação. Voltou para o eixo ali, é melhor nem segurar aquela operação. Por quê? Porque ele tende ou a lateralizar, e tu não tem mais o que fazer, ou ele rompe o último fundo, tem estopa aí, e entra para uma tendência de baixa aqui. A gente perde a força de atuação que a gente estava trabalhando aqui nesse momento. Beleza? Então, olha só, eu falei para vocês, tendência de alta. Como é que a gente trabalha em lateralidade? Então, lateralidade nada mais é que um ativo trabalhando entre duas regiões de negociação. Então, digamos que a gente tem uma região de negociação aqui em cima, a gente tem uma região de negociação aqui embaixo. Isso aqui é histórico. Eu já tenho um preço que ele trabalha dentro desse eixo, e dentro desse eixo ele vem trabalhando em tendência, então aqui existem inúmeras possibilidades de operação, ó, como mostrei para vocês anteriormente. Então, isso aqui é muito interessante para a gente trabalhar acompanhando uma tendência, lembrando que dentro do eixo de um canal existe sempre uma região de 50%. Então, digamos que aqui a gente tem um ponto zero, a gente tem uma região de 50%, aqui a gente tem uma 100%. No momento que o preço busca uma região de negociação, ele tende a retornar para o eixo ou para buscar 50%, ou para romper 50% e buscar a região de negociação do topo lá, a nossa resistência no caso.
a nossa região de interesse. Então, quando o preço busca uma região de interesse, aqui entra a atuação de vendedores. Então, essa região de interesse é uma região onde vendedores efetuam suas operações de venda. Por quê? Porque eles sabem que aqui tem proteção, tem uma proteção muito grande, eles não querem deixar o ativo romper essa zona, porque rompendo essa zona aqui, dependendo da situação aqui, pode ser que muita gente vai acabar perdendo dinheiro, né? Então, vamos proteger essa zona. Muita gente entra vendido aqui, o movimento realiza aí uma retração, né? E aqui que entra a possibilidade de operação para trabalhar em uma lateralidade. Então, digamos que a gente tem um ativo que ele vinha de um contexto favorável, ele busca uma região de negociação, ele tem gatilhos operacionais nessa região, ele tem aqui confirmação de setup, que é o que a gente vai precisar falar para trabalhar em B3 aí, futuro de cripto. A gente vai buscar diferentes tipos de setup para pegar esse tipo de operação. Então, digamos que o ativo está trabalhando dentro de uma macrolateralidade, ele busca uma região de interesse lá de resistência, ele tem confirmação de entrada de fluxo. Digamos que lá na B3, eu identifiquei o Bradesco agredindo o preço com 500 contratos vendidos naquela região de negociação. O que eu vou fazer? Obviamente, eu vou pegar carona com os grandes, né? Então, o ideal é o cara padronizar, digamos, quero trabalhar em lateralidade, vou padronizar o tipo de operacional que eu vou fazer. Eu não preciso seguir sempre aquele operacional padronizado. Por quê? Porque existe inúmeros setups de operacionais para trabalhar com suporte e resistência. Então, cada um deles, ele é mais útil para tal situação. Então, a gente precisa ter uma visão ampla para conseguir identificar que situação é essa e qual setup usar. É isso que eu quero passar para vocês. Então, digamos que aqui, macrolateralidade, buscou uma região de interesse e iniciou um movimento de reversão. Por quê? Porque aqui os vendedores protegeram a zona. Então, dentro desse movimento de reversão, ele inicia um movimento de tendência de baixa. E em tendência de baixa, eu consigo trabalhar com operações acompanhando essa tendência. Então, digamos que o preço ele realiza aqui um movimento contracivo, busca uma região interessante ali em cima, busca o apoio de uma média móvel, ou seja, aqui, no caso, eu tenho uma média indicando alta, buscou região de interesse, perdemos a força de atuação, eu tenho uma média indicando baixo. Então, esse movimento ele tende a buscar a média de 20 para segurar. Muitas vezes, vocês vão ver, quando a gente tem uma microestrutura, ele muitas vezes busca a média de 20, realiza o pullback na média de 20 e dá continuidade ao movimento. Eu posso usar isso a meu favor, ou eu posso usar isso com uma visão a favor para pegar um pivô. Vai muito aí do perfil operacional e vai muito da situação também. Então, existem inúmeras situações aí que a gente utiliza uma, pode ser melhor para utilizar um tipo de operacional ou o outro. Então, é isso que eu quero passar para vocês aí lá na BTT Blacklist, é saber se adaptar ao momento que tu está trabalhando no ativo e o tipo de contexto gráfico que tu está trabalhando naquele momento ali. Então, nunca vai ser tu pegar uma estratégia só, vou trabalhar somente com pullback na média de 20 e fazer a mesma coisa a vida toda. Não, isso não vai funcionar, porque em algum momento ou outro vai acabar aí perdendo, o ciclo do mercado vai mudar. Ou seja, pode ser que o ativo ele está trabalhando aí dentro de uma microestrutura, corrigindo em V. E aí, como é que tu vai trabalhar? Tu vai aceitar um mês inteiro de stop? Não, tu vai precisar se adaptar para te conseguir trabalhar de uma maneira diferente e que tu consiga ser lucrativo nesse momento que o teu setup não está bacana para trabalhar. Então, é isso que a gente busca. Então, olha só, no momento que a gente tem busca de região de negociação, a gente realiza operações de reversão. Então, aqui, o preço buscou uma região de negociação, realizou um movimento de reversão. Iniciou um movimento micro de baixa para buscar o quê? Para buscar região de negociação de suporte. Buscando região de negociação de suporte, o preço tende a realizar uma reversão, novamente, entra a proteção compradora nessa zona, e aqui a gente busca confirmação de setup, confirmação de fluxo, entre outros. Claro, para trabalhar dentro de uma lateralidade, o que a gente precisa? Eu preciso de uma visão de contexto. Então, eu nunca vou trabalhar dentro de uma lateralidade que tende a realizar um movimento de rompimento para continuar uma tendência bem definida anterior. Então, digamos que eu tenho aqui um ativo trabalhando em uma estrutura de alta e ele entra para uma lateralidade. Se o ativo ele entra para uma lateralidade, a gente deve observar o quê? Qual que era a força de atuação anterior. No caso, a gente tinha uma tendência de alta, força de atuação compradora.
Lateralizou, show. Vou trabalhar com o quê? Região de interesse e zona de suporte. Vou trabalhar só com compra. Então, aí eu estou protegendo, estou tentando me proteger, estou fazendo o melhor para mim não tomar um rompimento numa compra em região extrema. Então, eu busco trabalhar com suporte de resistência em região extrema, com confirmação de setup. Também dou prioridade para buscar fluxo na região. Então, eu pego carona aí com regiões extremas e com entrada de fluxo. Então, eu entro junto com os grandes bancos aí, grandes investidores. Beleza? Depois eu respondo as dúvidas ali. No caso, eu tenho uma força de atuação vendedora e uma lateralidade, a mesma coisa. Eu vou trabalhar a favor aí do contexto anterior. Então, se eu tenho um contexto baixista, eu tenho uma lateralidade, eu vou trabalhar apenas com venda em região de negociação. Lembrando, nível de 50%, região perigosa para a gente trabalhar. Então, o nível de 50% é uma região que tende a realizar um movimento com mais facilidade. Então, o que é interessante da gente trabalhar em região de 50%? Padrão de continuação. Por quê? Porque a gente está pegando carona aí com uma pernada dessas, ó. Então, dentro de uma lateralidade, o preço ele busca suporte, busca resistência. Busca resistência, busca suporte. Busca suporte, busca resistência. Então, se eu tenho um padrão de continuação em uma região de 50%, se torna interessante de trabalhar. Ou até mesmo pegando carona com microestrutura de alta ou microestrutura de baixa. Então, digamos que eu quero trabalhar seguindo tendência. Então, eu não vou trabalhar perto de região de negociação. Por que eu não vou trabalhar perto de região de negociação? Porque é uma região onde o preço tende a realizar um movimento de reversão e acabar perdendo a força de atuação que tu está trabalhando. Então, para trabalhar dentro de uma microestrutura, eu vou pegar próximo às zonas de 50% de canal, ou eu vou pegar após o movimento de reversão em uma região de negociação. Então, digamos que, vou limpar aqui para ficar mais interessante entender. Então, digamos que eu estou trabalhando aqui, ó, com um ativo que acabou de buscar uma região de negociação ali, uma região de resistência, ele realiza um movimento de reversão, a gente consegue identificar a entrada de fluxo na zona, e aqui a gente perde a força de atuação, confirmando no momento que ele rompe o último fundo. Show! Romper o último fundo, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar o movimento corretivo antecipando uma estrutura. Ou seja, eu sei que aqui, como ele iniciou um movimento de reversão em região de negociação, ele tende a perder a força de atuação e iniciar uma estrutura de baixo para buscar a região de negociação lá embaixo e equilibrar o preço. Aí que a gente pega carona aí, né? Com a força de atuação. Então, se eu tenho aqui uma reversão vindo de uma tendência de alta, agora a força de atuação vai ser vendedora. E eu vou tentar buscar operação pegando carona dentro dessa estrutura micro. Então, se eu tenho uma estrutura micro de baixa, eu posso pegar carona com movimento de baixa antecipando o pivô, ou posso pegar no pivô, ou posso pegar em padrão de continuação. É assim que eu gosto de trabalhar. Buscou a região de interesse? Opa, já não trabalho mais com microestrutura, vou trabalhar com reversão de tendência. Então, buscou lá, procuro gatilhos operacionais, procuro aqui setup de reversão, procuro entrada de fluxo e trabalho com a reversão da tendência. Tranquilo? Deixa eu ver a dúvida que mandaram aqui no chat. Matheus, um padrão de acumulação continuação. Você pega ele uma resistência, suporte, acreditando na continuação. Padrão de continuação eu trabalho como? Com vela de força. Ou seja, olha só, vou desenhar aqui. Com barra de força. Então, padrão de continuação. Primeira informação, a gente tem aqui, dentro de uma estrutura macro, a gente tem uma região de interesse de topo e uma região de interesse de base. E a gente tem ao centro umas 50%. Show. O preço busca a região de base, realiza um movimento de reversão e acumula próximo a 50%. Como é que eu vou pegar uma operação nesse padrãozinho de continuação? Acumulação vindo de uma estrutura de alta, próximo a 50% de um range. Eu posso pegar ou
no apoio de uma média móvel, ou seja, posso ter aqui uma média de 9, uma média de 20, apoiar a operação nela e acreditar na continuação. Esse é um setup que é válido para a gente pegar, principalmente se for na média de 9 ou na média de 20. Outra opção, primeiramente, confirma o rompimento com uma vela de força. Então, barra de força, fechou a barra, show de bola. Entro comprado no rompimento. Padrão de continuação, entro comprado no rompimento. Stop técnico abaixo da zona de suporte daquela acumulação anterior. Ou posso proteger meu stop nas médias. Ou, se meu stop é curto, eu coloco ele abaixo do corpo da minha vela, ou do pavio. Vai depender muito do quanto que tem de margem para aquela operação e do quanto que aquela operação é interessante. Então, digamos que eu tenho um padrão de continuação aqui, ó. Pum, explodiu ali, buscou zona de interesse, acumulou. Eu vou trabalhar com padrão de continuação em zona de negociação, onde o preço tende a realizar um movimento de reversão para buscar base? Não. Então, aqui que eu vou fazer? Não vou fazer nada. Eu vou aguardar a perda da folha de atuação e vou trabalhar aqui em uma estrutura de baixa. É o mais seguro a se fazer. Se tu quer pegar padrão de continuação para romper zona de interesse, é extremamente perigoso. Então, o único jeito de trabalhar com o rompimento dessa zona é esperar romper, não entrar no rompimento, porque isso aqui pode ser um rompimento falso, aguardar a busca do movimento contrasivo e pegar a continuação do movimento depois da confirmação que aquela zona foi ultrapassada. Ultrapassou a zona, aí sim a gente consegue trabalhar. Beleza? Como identificar as zonas de interesse? Olha só. Vou abrir aqui o ativo. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente tem o Luno SDT. Eu consigo dar um zoom menos do que o máximo. Tá, Luno SDT. Eu tenho no Luno SDT uma região máxima aqui, uma região máxima aqui, e essa região máxima ela segurou vários momentos aqui, ó. Aí depois perdeu. Então, aqui eu consigo identificar uma região de rejeição. Toda vez que o preço chega por aqui, ele entra nesse range. Toda vez que o preço entra nesse range, ele realiza o quê? Ele busca o range, realiza uma reversão, busca a base. Busca a base, ele tenta buscar o range, parou ao centro, então parou a nível de range médio, 50%, realiza um movimento de reversão, busca a base, testa a base novamente. Foi lá de novo, não conseguiu, voltou. Acumulou a nível de 50%. Acumulou a nível de 50%, ou o padrão de continuação, ou eles podem para cima para testar novamente o range. Testou o range, rompeu, show. O que dava para fazer? Trabalha aqui acompanhando a estrutura. Então, a gente tem aqui o que no Luno SDT? A gente tem aqui um range que foi rompido. Vamos ver aqui atrás que tem histórico. Então, a gente tem aqui uma região de interesse que foi rompida, embaixo. E essa região agora passa a se tornar ela continua sendo uma região de interesse, mas ela passa a se tornar um suporte agora. Ela passa a se tornar a nossa base. E a gente teve o quê? A gente teve uma pernada expansiva, pernada contrasiva. Daria para pegar uma operação de continuação dessa pernada expansiva? Não, por quê? Porque ele acabou de ter uma pernada expansiva muito forte, vindo de um dia muito, com uma tendência muito forte de alta, né? Vindo de um dia muito esticado, ó. Então, isso aqui pode ser o quê? Esse movimento que ele está realizando agora. Isso aqui pode ser um início de um movimento à deriva aí, para realizar o quê? A busca de uma correção mais ampla de mercado, buscando a nossa zona que foi rompida ali para corrigir. E para que isso aconteça, a gente vai ter que ter aqui uma pernada macro de baixo. E aqui que a gente vai conseguir pegar carona com o movimento, nessas micro correções. Vou buscar exemplos aqui. Olha só, a gente tinha aqui o rompimento de uma região de interesse. Aquela região de interesse que eu identifiquei para vocês ali anteriormente. Então, a gente teve um rompimento com uma pernada agressiva e uma acumulação. Então, essa pernada agressiva ela é o quê? É uma pernada expansiva. Essa acumulação é uma pernada de contração. Isso aqui é o quê?
um padrão de continuação. O que eu poderia fazer nesse tipo de situação? Realizar uma compra ao romper, ou realizar uma compra no momento que eu identificar ele, esse padrão de continuação, e acreditar no rompimento dele. Vai depender muito do tipo de setup que eu quero utilizar para aquele tipo de operação ali, para aquele cenário. Então, o interessante é ter uma visão ampla para identificar todos os cenários. E aí, sim, a gente conseguir pegar carona de movimento com um setup que é o melhor para aquele momento. Então, o que aconteceu? Padrão de continuação, rejeitou suporte, entrada de compra, explodiu para cima, fechava no último topo ou tentava surfar mais de acordo com a amplitude dessa pernada aqui. Show. O que dava para fazer? Romper o topo, ele tende a realizar um movimento de correção. Ou ele busca a média de 9, ou ele busca a média de 20 ou a de 50. Corrigiu na de 20, continuou. Outro take. E aqui, expansão, contração, buscou a de 50, continuou. Outro take. O que a gente não pode trabalhar em continuação de tendência depois que a gente tem uma pernada muito longa. Por quê? Se o movimento já está muito longo, uma hora a galera que comprou aqui embaixo vai querer realizar o lucro. Então, se ele está surfando até lá, ele vai querer sair da operação para lucrar. E se ele vai sair da operação para lucrar, muito volume de pessoas saindo da operação, o gráfico vai cair, porque todo mundo está vendendo. Caiu ali, pum, corrigiu, explodiu. Então, rompeu o último topo, perdemos a força de atuação compradora, reversão de tendência, dava para trabalhar com uma venda também, acompanhando a microestrutura de baixo, até mesmo porque a nossa média intermediária, a de 50, a gente já tinha o rompimento dela e a gente já tinha a nossa média apontando para baixo. Então, o interessante é acompanhar as médias. Média de 20, média de 5, média de 10, média de 9, são médias curtas. Então, a gente vai dar prioridade para trabalhar com elas no momento que a gente está pegando uma visão menor de mercado, uma visão mais micro. Média de 200, média de 50 são médias longas. A gente utiliza elas para identificar a tendência macro que a gente está trabalhando naquele momento. Então, as médias elas servem para a gente rastrear uma tendência. No momento que a gente tem um gráfico sem tendência, um gráfico lateralizado, a gente tem as médias flex. Então, a gente não trabalha acompanhando tendência, a gente trabalha com o quê? Reversão de movimento. Reversão de movimento seria a busca de uma região de interesse, de suporte, ou a busca de uma região de interesse de resistência. Beleza? Mais alguma dúvida aí, rapaziada? Vou mostrar para vocês aqui o mini índice. Olha só. No mini índice, a gente tem uma pernada de expansão de alta aqui. Então, isso aqui já seria uma pernada mais macro. Dentro dessa pernada de expansão, a gente tem movimentos secundários, que seria pernada expansiva, pernada contrativa. Essa pernada contrativa que contraria um movimento ascendente, ela é um movimento de correção, que dá continuidade à tendência. Inclusive, aqui a gente tinha um padrãozinho, ó. Padrãozinho de continuação. Explodiu, continuou o movimento. Pernada expansiva, contrativa, pernada de continuação. Pernada expansiva, pernada contrativa, pernada de continuação. Opa, buscou região extrema. Região extrema tende a iniciar um movimento de inversão de tendência. Pernada expansiva, contrativa, continuação. Acumulação. Acumulou na zona, o que eu posso fazer? Identificar primeiramente o contexto. Então, aqui eu tinha um contexto onde essa acumulação foi realizada em uma zona de interesse, uma zona de negociação aqui em cima. E o que isso indica? Perda da força de atuação, reversão de tendência. Explodiu para baixo, corrigiu, continuou. Rompeu o último fundo, confirmou a perda da atuação. Aqui a gente poderia trabalhar com uma venda antecipando um movimento de baixo. E aqui, acumulou. Vindo de uma pernada forte de baixo, a nível de 50% do range, porque a nossa região de interesse estava lá embaixo. Show de bola. Operação de venda. Um padrão de continuação. Subiu para baixo, buscou nível de 50%. 50% pode segurar o movimento. Ou ele pode romper de primeira, ou ele pode segurar o movimento para testar novamente o nosso topo, ou para testar as regiões que foram rompidas anteriormente, para corrigir as taxas que a gente perdeu naquela pernada expansiva de baixo. Então, aqui a gente tem um ativo brigando para romper esse topo.
Se romper esse topo, a gente tem essa zona de negociação lá em cima. E ela vai ser a nossa zona principal naquele momento. E essa aqui vai passar a ser a nossa zona principal de base. Então, no momento que a gente confirma a perda do topo, pum, perna expansiva, contrativa, continuação. Buscou região de interesse, tende a inverter o movimento. Então, a gente tem oportunidade de venda nessa zona, dependendo do contexto. A gente tem oportunidade de compra no momento que a gente perde o último topo de uma pernada expansiva, de uma pernada C. Então, confirmou o rompimento da pernada C, pega a carona com a força de atuação. Beleza, pessoal? Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Olha que interessante essa operação que foi realizada aí no mini índice sexta-feira. Teve ativo abrindo aqui com gap de alta. Então, ele estava em uma zona aqui. Ele estava trabalhando uma zona aqui importante, uma zona de negociação importante. Ele fechou na sexta-feira abaixo dela. Abriu com gap de alta, buscou média de 50, corrigiu na de 20 e explodiu para cima. Explodiu para cima, acumulou. Explodiu para cima, acumulou. Isso aqui é o quê? Padrão de continuação, zona de 50% de range. O que ele fez aqui, ó? Tendon de rejeição. Tendon de rejeição. Estava contra a minha média de 20 e a minha média de 5, a de 10 e a de 9. Eu vou pegar essa operação, por que não? Eu tenho apoio da minha VWAP, tenho apoio da minha média de 50. Eu tenho apoio do meu RSI e do meu estocástico. Operação show de bola. Daria para mim comprar aqui, coloco um stop técnico ou um stop financeiro, dependendo aí do perfil. Explodiu, daria para fechar no último topo ou alongar a pernada de acordo com essa expansão anterior. Olha quantas correções a gente teve nessa pernada expansiva de alta, na média de 20, de 9, de 5 e de 10. Olha a quantidade de oportunidade de compra. Então, aqui já ficaria perigoso, ó, a gente segurar até aqui. Então, o ideal era pegar aqui e fechar no último topo. Por quê? Porque aqui tem uma região de negociação que pode acabar tocando o preço lá para baixo novamente. Então, a gente tem que, no momento que a gente for fazer uma operação, tudo deve ser muito bem pensado. Desde o momento da entrada, desde onde vai ficar meu stop e desde o meu alvo, onde é que eu tenho que buscar minha operação. Então, no momento que eu busco uma região de base, o meu alvo deve ser aonde? A nível de 50% ou a nível de resistência. Por quê? Porque no momento que o preço busca a base, ele tende a retornar para o eixo para buscar a resistência. Show! Porém, lembrando, minhas médias móveis, principalmente as longas, elas servem aí como suporte e resistência. Então, elas podem acabar nos prejudicando em uma operação. Como aqui, ó, digamos que eu comprei nessa vela aqui, ó, onde essa vela me demonstrou a rejeição do movimento baixista e a atuação dos compradores. Comprei nessa vela, show. Onde é que eu vou buscar minha operação? Eu vou buscar lá em cima? Olha a amplitude desse movimento para mim buscar até lá em cima. Por que eu vou buscar até lá em cima se isso aqui pode acabar me estopando para depois ir? Eu tenho também a minha média de 200, a minha média de 50, a minha média de 29, 5, todas médias contra. Não tem por que eu segurar uma operação até lá contra todas as médias vindo de um contexto de baixo. Então, se eu pegar uma operação aqui, eu vou segurar no máximo até o último fundo que foi rompido ali. Ó, pum, buscou perfeito lá, em cima da média de 200. Não tem por que segurar mais que isso. Inclusive, ele acumulou aqui, ó. Isso aqui poderia ser um padrão de continuação de baixo. Então, não tem por que eu segurar tanto a operação. Então, o que eu falei, o nosso take, nosso stop tem que ser muito bem pensado. Então, digamos que eu comprei aqui. Eu sei que aqui tem uma região de proteção, uma região de interesse, que é uma região de proteção de compradores. Então, eu posso colocar a minha operação, o meu stop loss abaixo, porque eu sei que se romper, a gente perde a atuação dos compradores aqui e a predominância vai ser de venda. Aí eu sou estopado, mas não tinha o que fazer. Eu coloquei meu stop no local certo, fui estopado, ali perdeu a força de atuação, show, stop comum. Ou eu coloco abaixo da minha zona, então, de proteção, ou eu coloco na ponta do pavio, vai depender muito do meu perfil operacional e de quanto que eu tenho aí para colocar de stop por operação. Deixa eu ver onde eu tinha uma situação interessante, acho que foi no dólar. Olha só, pessoal, a gente tem um contexto de alta no dólar, você vem trabalhando com pernada expansiva e contrasiva em uma predominância de compra, né? Aqui ele acaba acumulando, então ele acaba entrando para uma macro lateralidade aqui,
a nível de 50%, segurando a nível de 50%. Então, a gente tem um range médio, range máximo e range mínimo ali para cima. Show. No último dia, na sexta-feira, o nosso ativo aí, ele abriu com gap de baixa. Então, ele vinha realizando um movimento aqui de baixa, ele teve uma pernada expansiva de baixa, ele teve uma acumulação com topos e fundos ascendentes, e ele fechou nesse cenário aqui, ó, na quinta-feira. Se a gente tivesse mercado aberto, o que é isso aqui? Um padrão de continuação bem claro, né? Após uma reversão do movimento. Então, eu poderia efetivar uma venda tranquilamente ali, mesmo que a minha média de 200 esteja ao centro do preço. Por quê? Porque a gente está trabalhando uma macro-lateralidade, onde a média de 200 fica flat naquele momento, e a gente não considera ela. Show. O que aconteceu no outro dia, fechou por aqui, ele já abre com gap de baixa, efetivando o padrão de continuação. Inclusive, ele busca uma amplitude idêntica à anterior. Ele busca a correção no nível do último fundo, a nível de 50% do range. E aqui a gente tinha o quê? A gente tinha uma correção buscando a média de 20, a gente tinha uma correção buscando a média de 200, buscando a VWAP, buscando a média de 50 e fechando o gap. Então, tinha uma venda muito bacana para efetuar nessa região. Olha o que aconteceu depois. Pernada expansiva. Explodiu, rompeu o último fundo. Eu poderia fechar minha operação no último fundo. Ou poderia pegar essa operação após o rompimento do último fundo. Vai muito aí do perfil operacional. Então, explodiu, acumulou novamente. Aqui eu já não pego mais padrão de continuação. Por quê? Porque ele está em uma zona extrema e pode realizar um movimento de reversão a qualquer momento para equilibrar o preço lá em cima. Beleza? Alguém tem alguma dúvida aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vou fazer uma leitura de contexto, então, nos ativos aqui de criptomoeda, como se eu fosse operar. Olha só. Então, primeiramente, a gente tem o Luno SDT vindo de uma pernada muito forte nos últimos dias, uma pernada muito inclinada, e ele já realiza aqui o início de um movimento de deriva, onde ele acaba perdendo a força de atuação compradora, busca um equilíbrio dos preços para depois, talvez, continuar aquela movimentação agressiva de alta. O que eu poderia fazer? Olha que movimento lindo esse aqui. Expansão, contração, continuação. Expansão, contração, continuação. Último fundo. Olha quantas oportunidades de venda a gente tinha aqui nessa reversão de movimento. Tudo em cima de uma micro movimentação. Agora a gente tem o quê? A gente tem essa região de base, essa região de topo. Se eu quero me arriscar a trabalhar nessa região, eu só vou trabalhar com venda. Então, deixa que ele busque o meu topo, eu vendo aqui em cima. Não vou trabalhar com compra. Eu estou num cenário de baixa agora. Eu já tenho a minha média de 200 querendo apontar para baixo. Eu já tenho a média de 50 apontando para baixo. A gente já tem o cenário de topos e fundos descendentes. Por que eu vou efetivar a compra, acreditando na continuidade de uma pernada extrema que aconteceu anteriormente, sendo que esse movimento não foi corrigido, ele foi um movimento agressivo. Ele tende a buscar lá embaixo para corrigir agora, dar uma equilibrada. Então, eu vou trabalhar com venda dentro de uma movimentação de baixo, acompanhando uma microestrutura. Como aqui, ó. Aqui a gente acabou acumulando o preço, acumulação, expansão, contração. Posso efetivar a venda na região para trabalhar com essa pernada expansiva. Nesse momento aqui, eu não tenho setup para mim pegar a operação. Mas a visão está correta. Porém, eu não tenho setup para mim pegar a operação ali. O que eu vou fazer? Eu posso trabalhar com fluxo, dependendo do mercado que eu estou. Eu posso trabalhar com venda no apoio das médias, ou venda em região de topo, ou venda a nível de 50%. O que é o mais seguro para a gente fazer nesse cenário? Agora romper o último fundo. Perder o último fundo, confirma aí a correção e pega a continuação, surfa a pernada micro de baixo. E no caso da gente acabar perdendo a média de 200 a de 50 e o último topo, aí a gente tem o início de uma estrutura de alta, onde ele continua a pernada agressiva que ele viu anteriormente. Perdeu a força de atuação vendedora, confirmou, posso trabalhar com pivô nessa zona, ou posso acabar trabalhando com micro correções aí, pegando carona com a força de atuação micro de alta. E se o cenário aqui lateraliza? Vou trabalhar com região de interesse de base, região de interesse de topo. Não tem mistério, rapaziada.
A gente vai operar qualquer mercado, a visão é essa. A gente pegar carona com a força de atuação no momento que o preço está em uma tendência bem definida, ou a gente trabalhar com reversão de movimento em zonas de negociação. É simples. Aí, dentro disso, entram os setups. E no setup que a gente padroniza o tipo de operação que a gente vai fazer para o tipo de cenário ideal para aquela operação. Então, esse é o objetivo da BTT Blacklist. É a gente conseguir se adaptar ao cenário que a gente está trabalhando para trabalhar o melhor tipo de operação para aquele cenário. Não pegando a mesma coisa sempre, estocando no mercado a mesma coisa todo dia. Isso não vai funcionar. Pode funcionar a curto prazo, 1 mês, 2 meses. No longo prazo não vai funcionar. O mercado ele trabalha em ciclo e ele é muito variável. Então, por isso que é a dificuldade do mercado. Porque o mercado ele nunca vai trabalhar da mesma maneira que ele estava trabalhando, por exemplo, no mês passado. Não, ele muda todo dia. Então, a gente precisa ter muito estudo, muita visão para a gente conseguir identificar como trabalhar no mercado no momento que ele mudou. Então, digamos que o mercado ele não está mais trabalhando do jeito que eu trabalhei na semana passada. Eu tenho visão para me identificar e o movimento não está mais respeitando os padrões que eu trabalhei na semana passada. Show! Só que eu conheço o padrão que ele está trabalhando agora, então eu vou trabalhar desse jeito. É isso, é isso aí que eu quero passar para vocês, beleza? Então, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida. A visão que eu queria passar para vocês era essa aí. Se alguém tiver alguma dúvida aí, manda no chat, que eu já respondo agora. Tudo tranquilo então, rapaziada? Show então, pessoal. Muito obrigado aí pela aula, muito obrigado pelo tempo de vocês. Fico à disposição aí para qualquer dúvida. Lembrando que a galera aí que quiser participar da BTT Blacklist, né, eu vou estar abrindo hoje às 23h59 a Mentoring Group. Então, ela é focada aí no mercado de futuros de cripto e mercado de B3. Eu vou introduzir a fundo aí o jeito que eu opero com vocês, beleza? Tamo junto aí, uma boa noite a todos, um bom final de domingo e até a próxima. Valeu!